passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Boa noite, Fátima. Fátima Freitas, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Vamos falar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Ontem não deu para fazer, pois cheguei da igreja já tarde. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Nós vamos falar em Marcos 4, onde fala sobre a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. E Jesus, ele quer apaziguar a tempestade da sua vida. Aleluia. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Aquilo que nós achamos que é difícil para nós conseguirmos, nós temos um Deus que é poderoso para fazer por nós. Aleluia. E Marcos 4 diz o texto da palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levara consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. Houve grande bonança. Às vezes você pode estar vivendo um vendaval na sua vida, uma tempestade que você acha que não vai conseguir e que nada vai ser solucionado, mas pela palavra do Senhor, Jesus, nesta noite, ele está dizendo: cala-te e aquieta-te, que o Senhor, ele é poderoso para dar a vitória. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca deles. As tempestades da vida servem para que reconhecemos a ação, o poder de Jesus sobre as diversidades.
Porque para nós termos um contato com Jesus, ter comunhão com Jesus, ter uma intimidade com Jesus, ele vai nos provar, ele vai vai permitir que eu e você passe pelos vendavais, pela tempestade, para que eu e você busque ele, tenha comunhão com ele, intimidade com ele. A ordem de Jesus, em Marcos 4,35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos, que para irem a outra margem do mar da Galileia. Não raro, no mar da Galileia ocorria tempestade. No inverno, o vento cadim, frio, seco, como está fazendo aqui no Rio de Janeiro, está fazendo muito frio, não chove, mas faz frio. Muito frio. Que torna o ar claro como um cristal. Como um cristal. Baixando as temperaturas a cerca de 18 graus, numa só rajada, provoca uma espécie de redemoinho, né? Quando sopra sobre o mar, denotando a dificuldade em ultrapassá-lo. Os discípulos obedeceram à ordem do mestre, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade. Assim também a vida do crente. Muitas vezes, ao seguir Jesus, passaremos pela tempestade. Passaremos, ninguém foge dela. Boa noite, Passarelli. Paz do Senhor. Passaremos, né? Pela tempestade. Mas a grande diferença é que não estaremos sozinhos. Ele está conosco. Ele está com você. Você não passa só. Jesus, ele está com você. Nesse vento, nessa tempestade, nesse redemoinho, nesse deserto. Ele está com você. Ele está conosco no barco da nossa vida. E o nosso barco, ele só prossegue com Jesus dentro dele. E nós ali com ele. Ele está do nosso lado e nós também estamos com ele. Na segunda-feira eu estava aqui pregando sobre quando Josué, ele não tinha experiência nenhuma, porque quando ele assumiu a liderança no lugar de Moisés, mas Deus disse para ele, não tenha medo, segue em frente, eu estou contigo. Você só vai fazer uma coisa, Josué. Você não vai apartar a palavra dessa lei. Você vai meditar nela de dia e de noite. Conforme ele ia meditando na palavra de Deus, o próprio Deus ia instruindo ele, ia ensinando ele. Observe uma coisa. Quando você se aproxima de Deus, você começa a orar, a buscar Deus, aí medita na palavra, você ora e medita na palavra. Aí você sente o mover de Deus na sua vida. Você vê, é como que o Senhor estivesse abrindo a sua mente, o seu entendimento, para você entender o que é que está ali escrito, para você compreender a palavra de Deus. E para você compreender o querer de Deus na sua vida. Então, o verdadeiro discípulo obedece a palavra de Jesus. Josué, ele obedeceu a palavra de Jesus, de Deus, de Jesus. Quando o Senhor mandou que ele meditasse na palavra, que ele não deixasse que aquela palavra afastasse dele. E que ele meditasse de dia e de noite.
que era para poder, através dali da palavra, ele receberia as instruções do Senhor. E o Senhor prometendo a ele que ele iria conduzir aquele povo na passagem do Jordão. Passar para a outra margem do mar da Galiléia era uma aventura, e tanto na Palestina do século I, onde não existia ferramentas de orientações e navegação eficiente, como temos atualmente. Eles estavam cientes do perigo que poderiam enfrentar, mas com Jesus no barco, o que pode dar de errado? Nada. Basta você permanecer dentro do barco com ele. Você não pode pular fora. Você tem que permanecer ali com ele, porque você está com ele. Você está com o grande eu sou. Você está com o general de guerra, que está batalhando por você. Vai vencer por você. Então, com Jesus no barco, as ondas podem até se levantar. O vento pode até soprar, mas todos esses se curva diante da majestade, do poderio, daquele que criou o vento e o mar. O Senhor é o poderoso, ele criou tudo, tudo ele formou, tudo ele fez. Boa noite, Neusuíta, paz do Senhor, minha amiga. Ele que fez tudo, ele criou o céu, ele criou o mar, criou as estrelas. Tudo ele fez, tudo ele formou para nós, para o nosso bom aproveito de tudo, porque tudo que Deus faz é bom, embora não entendemos as coisas que acontecem conosco na nossa vida e não entendemos, tentamos questionar, procurar, aleluia, até questionar com o Senhor, mas ele não quer que a gente questione com ele quer que a gente o adore. Jesus também estava no barco. Se Jesus estava no barco, mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. Mesmo você andando com Jesus, caminhando com Jesus, fazendo a obra de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, meditando na palavra, orando, buscando, você não está isento de enfrentar uma grande tempestade. Mas uma coisa é certa, como diz a Bíblia, nada acontece sem antes o Senhor revelar o seu povo. Ele não lhe pega de surpresa, ele lhe avisa, ele te dá um sinal, ele diz que vai fazer. Quando ele não fala com você pelo sonho, através de um sonho, através da palavra, através do profeta, do vaso dele, ele te avisa. Ele avisa para você. Então, nas Escrituras, as águas muitas vezes simbolizam a morte. O batismo reflete isso. Romanos 6,4. Logo, o mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação de Deus. O mar também representa a diversidade e o perigo, porque o mar, se você observar, o mar, se você cair no mar, você não souber nadar, você vai morrer afogado. Se um barco, uma embarcação, ela virar no alto mar, você não tiver uma proteção, não tiver o salva-vida, que é
colocado, né? Você vai morrer afogado. Então, o mar também representa adversidade e perigo, porque ele é um perigo para quem não sabe andar sobre ele. A melhor coisa para você andar em um mar, dentro de um barco, você tem que estar guiada por Jesus Cristo, orientada por Jesus Cristo. Eu falei essa semana sobre a bússola. Uma bússola quebrada, ela não serve para nada. Ela vai levar o barco para o lugar errado. Porque a bússola é que indica aonde o barco vai chegar. Você dentro do barco, você está com Jesus. Jesus, ele vai te conduzir, ele vai te orientar. Então, Israel passou pelo Mar Vermelho. Conhecemos essa passagem de Êxodo 14:16. Na passagem, o mar e o vento se opõem veemente ao barco dos discípulos. A vida deles está em risco. Está em risco. Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Mas também disse que no mundo teríamos aflição. Olha, ele é bem claro na sua palavra, Jesus. Ele diz, no mundo tereis aflição. Mas ele diz o quê? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele não está dizendo para você, olha, no mundo você vai ter uma vida de mar de rosa, você não vai passar por enfermidade, você não vai passar por luta. Não. Ele é bem claro. Ele está dizendo, no mundo tereis aflição. Teríamos aflição. E nós estamos vivendo um mundo de aflição. Cada ano que vai passando, parece que a aflição ela vai se aumentando, vai crescendo, se multiplicando. As coisas vão sendo, vai surgindo as coisas. É a palavra de Deus se cumprindo. Aleluia. Glória a Jesus. Quando exprimi forte desaprovação pelo agir de alguém, ordenar com implicação de ameaça. Cala-te. Quando ele diz, cala-te. Cala-te, do grego siopon. Ficar silencioso, aguardar em silêncio, ficar calmo, inativo. Aquieta-te, do grego fímeo, fecha a boca com uma mordaça. Fazer calar. Ao observar esses três verbos, conclui-se que Jesus assumiu para si ameaças pessoal que se abateu sobre os seus discípulos. Ele exige que cesse a atividade caótica, tanto do vento como do mar. Por quê? Ele tinha o poder de acalmar aquela tempestade. Mas os discípulos, eles ficaram apavorados quando eles disseram, porque ele estava dormindo na popa, né? Na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram ele, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que nós estamos perecendo, mestre? Acordaram ele, que ele estava dormindo. E ele despertou, o Senhor despertou
e repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Então, quando o Senhor te der uma ordem para você calar, você cala. Você fecha a boca e espera em silêncio em Deus. Espera em silêncio. As nossas tempestades também são as tempestades de Jesus. Pois Ele está no nosso barco, conosco. Jesus repreendeu o mar, o vento e o mar. A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. Ao ordenar ao mar que se cale, Jesus amordaçoa, pois tentava devorar o barco. Você vê que a fúria era tão grande que aquele mar, aquele vento queria destruir aquele barco. Mas Jesus, na sua autoridade, ele disse, cala-te, aquieta-te. Aquieta-te. Ele manda se calar. Com isso, podemos observar que, aleluia, quanto o mar reconhece a autoridade de Jesus. O mar ele reconheceu, ele obedeceu. Ele obedeceu. Jesus está inativo, dormindo sob um travesseiro. A tempestade tenta engolir o barquinho, mas quando Jesus se torna ativo, ele estava inativo por quê? Porque ele estava dormindo. Ele estava descansando. Mas quando ele foi despertado, ele ficou ativo. Todos e tudo tem que se submeter à sua vontade. Jesus se importa conosco e muitas das provações servem para testar a nossa fé. Quem sabe o Senhor está testando a sua fé para ver até onde você vai. Quem sabe, né? Quem sabe? Tem tempestade que certamente atingirá a igreja através dos tempos. A experiência de Paulo relatada, os crentes não enfrentam as provações sozinho, pois Jesus o ajuda em tempo de problema, os livra do temor da morte. Ainda que a interpretação alegórica pareça a propósito, não devemos permitir que enfraqueça a ênfase cristológica deste evento. O poder de Jesus sobre os demônios. A tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e de seus discípulos em direção a um propósito, a libertação de um homem gadareno. Então, tudo tem um propósito de Deus. Aleluia! Tudo tem um propósito. Lidando com a situação extrema, depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegaram à província dos Gadarenos. Segundo, encontraram um homem possuído por uma legião de demônios, e este homem, devido à possessão demoníaca, vivia nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. E possuía uma força descomunal. Era uma força que ninguém, homem nenhum, segurava aquele homem.
Mas Jesus, ele é o poder, tem o poder. E possuía uma força descomunal, de tal forma que não podia acorrentá-lo. Com isso, ninguém podia passar por ali. Aleluia. Possivelmente, o gadareno, além de sofrer possessão demoníaca, deveria padecer de alguma insanidade. Insanidade. As forças do mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina do ser humano. O gadareno era um problema para a sua comunidade, para a sua família, para si mesmo. Ele era, no seu tempo, uma situação perdida. Este morto-vivo é um retrato vivido e realista. Aleluia. Da desordem, confusão, do medo que Satanás impõe. Não obstante, o adversário só chega até onde nosso Senhor permite. Aleluia. Não há problema que Jesus não resolva. Basta Ele querer. Basta Ele dar a solução. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós imaginamos. Glória a Deus. Os demônios se submetem a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. O exorcismo realizado por Jesus expressava as características do reino em Jesus. O mal estava sendo vencido, pois o reino já estava entre eles. Aleluia. Glória a Deus. Os demônios ainda não estão totalmente inativos. Em outro texto do Novo Testamento, vemos que Deus, em sua soberania, permite que espíritos maus, continuem atuando neste mundo. Contudo, também está revelado que o Senhor Jesus já venceu, que um dia não mais atuarão. Glória a Deus. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça. Aleluia. Nos 3 primeiros evangelhos, a palavra grega usada para expressar os milagres, ações poderosas de Jesus, tudo que Jesus faz expressa o poder de Deus agindo já na terra. Aleluia. Assim como ele acalma a tempestade, mostrou o poder de Jesus contra a natureza caótica. O exorcismo do endemoniado mostra seu poder sobre Satanás em um caso de possessão. Só o Senhor tem o poder. Estamos fazendo a campanha lá no grupo Jardim de Oração e Cura. E a campanha é Mãe de Joelhos, Família de Pé. Aonde o texto é lá em Marcos
21, né? É Marcos 21. E nós estamos fazendo essa campanha que começou hoje lá. E o texto que veio, busquei a Deus, é sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia tinha um problema sério, seríssimo, com uma filha que estava endemoniada. Ela ouviu falar de Jesus, o que é que ela fez? Ela foi atrás da bênção e o Senhor o concedeu. Glória a Deus. Então, depois de encontrar com Jesus, aquele homem que outrora ele tinha sido controlado por espírito imundo, agora é encontrado sentado, vestido, em perfeito juízo. Só Jesus tem o poder de fazer esse tipo de milagre. Expulsar uma legião de demônio, transformar o homem numa nova criatura. Só Jesus, igreja. Por que vamos duvidar dele? Jamais. Jamais. Né? Jamais. Então Jesus transformou as circunstâncias extremas em nova oportunidade. Ele dá oportunidade para a pessoa se redimir. Ele dá oportunidade para as pessoas se arrepender dos pecados. Ele dá oportunidade para você ser uma nova criatura. Ele dá oportunidade para você fazer a obra dele. Ele dá oportunidade. Quando o ser humano tem um verdadeiro encontro com Cristo vivo, sua vida muda. Descobrimos que não existem situações que não possa ser transformada pelo Senhor. O médico diz, você não tem mais jeito, vá para casa, morrer, você está desenganado, sua situação acabou. E a pessoa vai para casa triste. E de repente o Senhor levanta alguém para orar, para interceder por aquela vida. E de repente o milagre acontece. Milagrosamente a pessoa é curada, é transformada, é mudada, é liberta pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Então, seja qual for a situação ou circunstância, Jesus tem todo o poder bastante. Acreditamos e confiamos no seu amor. O homem totalmente liberto, transformado, se compromete com Jesus em fazer parte dos seus discipulados. Mas Cristo ordena que ele permaneça em sua terra como testemunho vivo do seu poder. Olha que testemunho lindo! O homem endemoniado, o homem que se cortava, o homem que dormia nas catatumbas, no cemitério. E Jesus transforma aquele homem. Situações extremas revelam o poder que Jesus tem para operar e transformar as situações. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você está orando, nada é impossível para o nosso Deus. Se você está buscando, nada é impossível para o nosso Deus. Porque Deus, ele é fiel. Deus é poderoso para dar vitória. Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele continua o mesmo de ontem, hoje, sempre, eternamente. Jesus é imutável, ele não muda, ele não pode mudar. Assim como ele fez nos tempos passados, ele ainda faz hoje. Jesus tem todo o poder,
podemos observar que Jesus, em todo o seu ministério, revela o seu poder, a capacidade para fazer poder, para realizar algo, força. Ele tem poder para curar, perdoar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, multiplicar alimentos, tudo isso ele faz. Transformar a matéria, submeter-se à força da natureza. No entanto, ele também tem um poder como autoridade, exorciar, autoridade para fazer direito, de reger e governar. Em Mateus 28, 18, Jesus afirma que todo poder, autoridade foi concedido a ele. Portanto, nós podemos confiar no nosso Senhor, que está conosco em todo o tempo. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Para nós finalizarmos, no ministério terreno de Jesus, ele se despojou de toda a sua glória, mas não se despojou de quem era. Ele passou pelo processo de autoaniquilação ou autoesvaziamento. Isso não significa que deixou de ser Deus, não. Mas por amor a nós, ele decidiu não utilizar de seus atributos imanentes, viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. O processo de esvaziamento era necessário no plano da salvação, pois Jesus deveria provar da morte. O plano divino em sua ressurreição, ele afirma que tinha recebido toda a autoridade. Agora Jesus não tem mais aquele corpo frágil que foi pregado na cruz. Agora ele se apresenta como aquele que tem seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos como lã, seus pés como latão reluzente. Somente ele é digno. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre. O texto afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa proposição é uma segurança para nós que confiamos no seu amor, na sua fidelidade. Cabe a cada um de nós sermos fiéis, confiantes neste amor. O problema não é Jesus fazer ou não fazer, pois cabe a ele decidir. O nosso grande desafio é confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e que Deus nos ama e deseja dar o melhor para cada um de nós. Apesar das mudanças físicas que aconteceu com Jesus em seu ministério terreno, ele não mudou em sua essência. Ele é a expressão plena do Pai. Jesus não houve mudança em seu ser. Não houve. Aleluia. Ele expressa
Deus em toda a sua grandeza e o seu amor. O Deus que Jesus revela não é o Deus que oprime o fraco e que tem preferência pelos ricos poderosos, mas é o Deus que se faz pequeno, que está junto dos pobres, dos que sofrem qualquer tipo de opressão. É o Deus que está junto das necessidades, né? Das necessidades, que usa as coisas pequenas para confundir as grandes. É um Deus que envia o seu Filho para morrer por amor e não morrer por um justo ou por um amigo, mas morre pelos seus inimigos. Aleluia! Se Deus nos amou quando nós éramos inimigos seu, e imaginemos agora, permanecemos nele, assim como a videira é Jesus o nosso, nós somos os ramos. Devemos estar enxertados em Cristo. A ovelha só tem proteção se estiver debaixo do cajado do seu pastor. A verdadeira ovelha de Jesus ouve sua voz, conhece e obedece. Permanecemos com Jesus quando ouvimos a sua palavra. Aleluia. Praticamos o caminho dos discípulos. É esse. Ele ouve a palavra e vive a palavra. Se vivemos a palavra, conheceremos a verdade que liberta e transforma. É interessante o quanto conseguimos repetir versículos no meio evangélico e não nos damos conta de que o versículo se encontra em um contexto maior. João 8,31. Um exemplo, repetimos de cor, o versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas nos esquecemos de que no contexto maior, a afirmação é uma bênção condicional ao se vós permanecerdes nas minhas palavras, existe aqui ou seja, somente conhecemos a verdade. Se vivemos a palavra de Jesus, portanto, para permanecermos firmes em Cristo Jesus, devemos viver a sua palavra diariamente. Sendo assim, nada poderás nos separar e nem parar. Nada teremos, porque o nosso Deus tudo pode estar conosco nos momentos de dificuldade, que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição, cheio do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite, que o Senhor Jesus, Ele nos dê uma noite de paz, uma noite de sono reparador, que o Senhor Jesus venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre o teu rosto o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser, com a permissão de Deus, estaremos aqui, glória a Deus, pregando mais um pouco da palavra de Deus.
Obrigado vocês que compartilhou. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Nesta noite, em nome de Jesus. Era Deus quando o mundo criou. Era o Rei dos Judeus. Era o Salvador que aqui se fez carne e entre nós esse Deus que criou esse imenso jardim. Ele é o Senhor, no princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Obrigado, Marcileia Jordão, por ter compartilhado várias vezes. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Passarelli, por ter compartilhado. Deus abençoe vocês. Aleluia. Você que não compartilhou, compartilhe, irmã. Compartilha esse vídeo, bota na sua página. Tânia Nunes, vai compartilhando. Ariane Suíta, vai compartilhando aí. Obrigado, obrigado. Fátima Freitas, vai compartilhando, Fátima. Em nome de Jesus. Pois o talento que me entregaste, sei que não devo enterrar. Porém sei que tu me amaste, cantando quero trabalhar. Tu é construtor, tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento cada vida, Senhor, que nesta noite, Pai, parou para ouvir a tua palavra. Abençoa eles, Senhor, eu profetizo bênção na vida deles, Pai.